Você sabia que a obesidade é uma doença? Ela é descrita como doença inflamatória crônica de altíssima recidiva. Por que inflamatória crônica? O tecido adiposo, adipócito, a célula que armazena energia, ela tem uma capacidade de crescimento limitada. A partir de um determinado crescimento, deixa de ter vascularização para o tecido adiposo. Ele entra em necrose, que libera substâncias que ativam os nossos mecanismos de defesa, que produz substâncias inflamatórias. Tá? E por que ela é altíssima recidiva? Que 95% dos pacientes que perdem peso reganham o peso novamente. Falando da inflamação, o que essa alteração crônica pode levar? Bem, ela atuando na musculatura leva uma glicemia pós-prandial alterada. No músculo, uma glicemia de jejum alterada. Isso leva a uma resistência à insulina. Isso é causa de uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina, ela leva a uma dificuldade de processar a glicose. Tendo essa dificuldade de processar a glicose, alteração do metabolismo do carboidrato. Aí, quando você passa dessa resistência à insulina para uma hiperinsulinemia, você tem uma dificuldade de processar gordura, porque o corpo ele entende que aquela gordura ela deve ser uma reserva de energia, então vai tudo para o tecido adiposo. A inflamação crônica no fígado também altera o colesterol, ela leva a esteatose hepática, que é acúmulo de gordura no fígado, e quando leva determinadas alterações mais significativas, uma esteatohepatite pode levar a uma cirrose. Ela atua na produção dos neurotransmissores, levando ansiedade, depressão, alteração do sono. Altera as gônadas no homem, levando aí um hipogonadismo, né, que é uma alteração da produção de espermatozoides, de testosterona. Na mulher pode levar aí um síndrome do ovário polimicrocístico com dificuldade de ovulação, aumento de TPM, cólica e dificuldade de gestação. Então você vê que é algo muito grande, né? E o tratamento é perda de peso. Para reduzir esse efeito inflamatório crônico, além da perda de peso, existem algumas substâncias que têm essa capacidade anti-inflamatória. A gente tem que pensar na medicina como algo que trata doença, mas trata desequilíbrio também. Então, a gente sabendo que o obeso ele tem uma inflamação crônica, a gente pode usar alguns substratos, algumas substâncias que estimulam o estresse oxidativo, que vem aí, estimula as enzimas que reduzem o estresse oxidativo, como seria aí o manganês, o selênio, o zinco, o cobre, tá? A gente prescreve alguns aminoácidos que estimulam a glutationa peroxidase, que é um potente antioxidante, tá? Tudo para te aliviar essa inflamação. Para atuar na resistência à insulina, né? A resistência à insulina é a dificuldade da insulina se ligar no receptor e colocar a glicose para dentro. Existem medicações para isso, como a metformina. Né? Pensa assim, se você tem uma resistência à insulina e você não processa carboidrato, pico de insulina vai te levar a engordar. Então a gente pode usar uma metformina. Ou a gente age direto no receptor, melhorando a sensibilidade dele. Aí entra o famoso picolinato de cromo e entra o vanádio. E a gente pode usar também o ácido alfa-lipoico, fantástico. Ele é um anti-inflamatório, um antioxidante no meio intra e extracelular. Ele facilita a entrada da glicose dentro da própria mitocôndria. No tratamento da dislipidemia, a gente entra com mudança de estilo de vida, né? Atividade física, uma alimentação, mas lembrando que a grande maioria da alteração do colesterol vem de origem hepática, não só da alimentação. A
própria medicação que a gente age para resistência à insulina, para inflamação ou de obesidade, vai te ajudar nessa gordura hepática aí também. E te reduz, né, de esteatohepatite para esteatose hepática e zera também. Do ponto de vista dos neurotransmissores, a gente melhora a sua flora. Muitas vezes a gente dá um estímulo, né, que é o 5-HTP mais vitamina B6, para o seu próprio corpo produzir a sua serotonina. Dependendo dos casos, se a ansiedade é até um dos motivos do ganho de peso, a gente entra com a medicação específica para isso. Falando do homem, né, na alteração da produção de testosterona, é bem interessante, porque o homem acima do peso tem uma resistência à insulina, ele tem uma deficiência de testosterona, a deficiência de testosterona estimula ele ao ganho de peso. Então, qual que é o tratamento? O tratamento é ele emagrecer para melhorar essa testosterona. Agora, dependendo dos valores e da queixa, o que a gente faz é a gente trata. A gente dá testosterona para o paciente, vai ficar mais animado, motivado, bem-estar geral, ele vai mais na academia, ele foca mais. Consequentemente, ele vai ter mais resultados e a gente consegue tirar a medicação e ele recupera esse hipogonadismo. No caso da síndrome do ovário polimicrocístico, né, o próprio nome diz, é uma síndrome. Normalmente é polimicrocisto nos ovários, na periferia, uma alteração da menstruação que pode estar irregular ou não vir, e uma clínica de testosterona ou um exame com testosterona. Como que a gente vai agir na resistência à insulina? Então a gente pode usar as mesmas medicações, vanádio, picolinato, metformina, tá? A gente vai atuar na perda de peso. Dependendo das queixas, a gente entra com alguns hormônios, algumas vezes até um anticoncepcional, para reduzir essa produção de testosterona, e até para fazer uma limpeza dos seus ovários, para estimular um ciclo normal na retirada. Tá? E a síndrome do ovário polimicrocístico, ela infelizmente também te ajuda a ganhar de peso. Então, olha só, de uma maneira geral, você vê que a inflamação crônica faz muito mal. A gente vê aí no caso aí do Covid, o tanto que as pessoas inflamadas tiveram um pior desfecho. Né? O Covid leva uma tempestade de citocinas. Pensa num corpo que já está inflamado, pronto para produzir citocina, aí entra o Covid, né, que cria aquela devastação e depois o corpo tem que fazer uma limpeza. Aí vem a tempestade de citocinas. Né? A inflamação é igual a piora de qualidade de vida. O que eu falo muito com meus pacientes eu tô tirando uma foto sua agora e você vai ver como é que seu peso vai mudar. Mas eu quero que você lembre como que o seu bem-estar está agora. Isso não tem preço. Então, assim, procura o melhor da qualidade de vida que você vai conseguir perder peso e não o inverso. Quando a gente fala que é uma doença de altíssima recidiva, é por alguns motivos. O primeiro que a maioria, ela não resolve o que deveria resolver. Ela faz só um déficit calórico com atividade física e com alimentação. Beleza, vai perder o peso. Mas o corpo, ele defende um patamar de peso. Então, se você vai perdendo, o que ele faz? Ele tenta ao máximo recuperar. Ele vai aumentando a sua fome, vai reduzir sua saciedade, vai reduzir seu metabolismo, compulsão, perda do autocontrole, e por aí lá vai. A cada 1 quilo de gordura que você perde, o seu metabolismo ele reduz 30 calorias e a sua fome aumenta em 100 calorias. É por isso que muitas vezes, quando a gente entra com remédio para emagrecer, a gente prescreve um inibidor do apetite. Mas o paciente questiona, não seria uma medicação para o metabolismo? Olha lá a diferença, 100 para 30. Tá? Então a gente vai melhorar o metabolismo, reduzindo a inflamação, a resistência à insulina, e tem algumas outras substâncias que a gente consegue utilizar também. De uma maneira geral, dependendo do tanto que você aumentou de peso e o tempo, aumentei pouco peso em pouco tempo. A gente calcula 1 mês a 1 mês e meio o tempo máximo para o seu
peso ideal, acostumar com o seu metabolismo novo. Né? Depois eu vou voltar a comer igual eu comia antes. Não, você vai engordar tudo de novo. Mas é um período em que você fica mais estável. E sobre as medicações, muitas vezes o paciente relata: pô, Rafael, a medicação não está fazendo mais efeito, eu não estou tendo mais aquela saciedade. Pensa só, você vai perdendo peso, o seu corpo ele vai entrando em mecanismo de defesa. Então, se você perdeu 5 quilos, sua fome aumentou, deveria ter aumentado 500 calorias, se você não sentiu que sua fome aumentou, significa que a medicação não está fazendo efeito. E se você retirar a medicação, o que vai acontecer? Você tende a ganhar peso tudo de novo. Tá? E é bem interessante que algumas vezes essas medicações, como o caso do Ozempic, que eu adoro, o efeito dele passa devagarzinho. Então, o que o paciente vê? O efeito está passando, ao mesmo tempo ele está comendo mais e no final ele não sente diferença, mas porque compensou, ele comeu mais. Então, a gente pensando que a obesidade é uma doença crônica de altíssima recidiva, muitas vezes o tratamento medicamentoso não tem time de acabar, não. É como se fosse, por exemplo, um tratamento para glicose, para pressão, para colesterol. Suspendeu, volta. Agora, você prefere tratar o peso ou uma doença como, por exemplo, diabetes, uma doença como dislipidemia ou câncer? Porque assim, a obesidade aumenta em 25% o risco de câncer. Então é muito melhor a gente tratar o peso e ter qualidade de vida. Poxa, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? É sempre bom falar aqui com vocês. Um grande abraço.